dia! Hoje um pouquinho mais tarde para nossa live, saindo dos ciclos de dor e hoje falando sobre mudança de ponto de vista. Na terça-feira nós falamos sobre mudança da energia. Ontem foi uma live maravilhosa, onde a gente falou sobre mudança de crenças e hoje nós vamos falar de mudança de ponto de vista, tá? E eu sempre estou trazendo esse tema, né? Saindo dos ciclos de dor, saindo daqueles lugares onde a gente vai revivendo a mesma situação. Você olha para a sua vida e você vira e mexe, você percebe que tá ali naquela situação cíclica que você prometeu, né? Jurou que nunca mais ia viver aquilo, que você tá cansado, diz, né? Murmura aí para Deus o que se requer para que você saia disso. Você não aguenta mais viver esse ciclo de dor, né? Tá passando pelas mesmas situações. Esses são os ciclos de dor que eu tô falando, né? Olha para a sua vida, o que tá se repetindo constantemente, essas situações repetitivas aí, que você, de uma forma, né, como eu falei ontem, na live de ontem, consciente, você não consegue sair. Você escolhe sair, você diz assim, eu não vou mais passar por isso, eu não quero mais passar por isso, e de repente você se vê novamente no mesmo lugar. Esses são os ciclos de dor. Como eu falei na live de ontem, se a gente está nessas situações repetitivas, tem alguma coisa por trás. Ontem eu falei sobre o subconsciente e o consciente. O nosso subconsciente, ele é uma caixinha de surpresas. O que a gente acha, né, que não tem lógica para o nosso subconsciente, ele cria ali uma lógica. Tem um porquê. Tem um porquê disso estar acontecendo e talvez o seu subconsciente veja até ganhos para que por isso está acontecendo, ganhos nisso acontecer. Assiste a live de ontem que eu falo um pouco mais sobre isso, né? Porque hoje nós vamos falar de mudança de ponto de vista. Uma segunda dica, uma segunda possibilidade que você pode estar escolhendo para sair desse lugar, desses ciclos, né, da vida, desses ciclos de sofrimento e de dores na sua vida, né? Então, eu vou trazer algumas consciências que o Access Consciousness, quem não conhece, né, pode colocar aqui nos comentários, que aí eu posso explicar um pouquinho para vocês o que é o Access Consciousness, que é um grupo, né, que está falando ali de acesso à consciência. Trazer algumas consciências aqui para a nossa realidade, expandir a nossa visão, expandir o nosso ser divino, né? E o Access Consciousness fala que o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. O que seria isso na prática? Aquilo que a gente acredita, a nossa forma de ver o mundo, cria a realidade que a gente vai viver. Né? O que a gente acredita, o que a gente compra, cria a realidade que a gente vai viver, né? Para aí para pensar, um ponto de vista que você tem em relação a você, por exemplo, você acha que você não fala bem em público, né? Eu não sei falar bem em público, e você afirma isso para você mesmo, e você tem esse ponto de vista com relação a você mesmo, e aí acontece uma situação onde você precisa falar em público e você observa as pessoas à sua volta e elas confirmam o que você fala. Elas não te incentivam, elas te deixam mais para baixo. As situações acontecem naquele momento onde você precisa falar em público de acordo com o seu ponto de vista. As pessoas só vão confirmar isso. Isso quer dizer que você não consegue lidar com isso, não consegue superar essa, entre aspas, limitação que você acha que tem? Não quer dizer que você não consiga. Quer dizer que o seu ponto de vista sobre você criou essa realidade onde todos precisam validar esse ponto de vista, validar isso.
né? E os nossos ciclos de dor, nós temos muito ponto de vista sobre muitas coisas, né? Qual é o seu ponto de vista sobre o seu corpo? Que seu corpo é doente, que seu corpo é velho, é jovem, que o seu corpo é frágil. Será que isso é verdade? Será que isso você comprou das pessoas? Qual é o seu ponto de vista sobre o dinheiro? Que o dinheiro é mau, que o dinheiro é a causa de todo o sofrimento da sociedade? Qual é o seu ponto de vista sobre relacionamentos? Que relacionamentos são sofridos, que relacionamentos são dolorosos, que você vai sempre se decepcionar? O que esses pontos de vista que você tem sobre isso tudo criaram na sua realidade? Criaram coisas grandiosas ou criaram limitações? O ponto de vista que você tem sobre relacionamentos, se os relacionamentos são difíceis, são dolorosos, são sofridos, criaram quais tipos de relacionamentos para você? Olha aí o que você experienciou, né? O ponto de vista de que dinheiro é o mal da sociedade, de que dinheiro é ruim, o que está criando aí na sua vida financeira ter esse ponto de vista? Entende? Então, é nesse sentido que a gente está trazendo a consciência. O que você ainda tem de ponto de vista com relação à sua vida, com relação à sua realidade, que está criando essa situação cíclica? Por exemplo, vamos supor, se essa situação cíclica são constantes dores emocionais, decepções emocionais de relacionamentos afetivos, ou amizades, ou família, se isso vem sempre acontecendo, pessoas te decepcionando, pessoas te abandonando, que ponto de vista que está criando essa realidade? Será que não tem alguma coisa, alguma pequena verdade mentirosa que você comprou lá da infância, né? De que relacionar-se com seres humanos, com pessoas é difícil, que pessoas são difíceis, que pessoas irão te agredir, irão eu ia falar uma palavra mais pesada aqui, mas vou deixar, né? Que as pessoas vão te ferir de alguma forma. E esse ponto de vista que você comprou de alguma forma de alguém, em algum momento da sua vida, criou essa realidade onde você não consegue desenvolver nenhum relacionamento de amizade, nem afetivo, nem harmonioso com a sua família. Então, os pontos de vista, eles vão criando a nossa realidade e a gente vai comprando isso desde pequeno. Você não nasceu, né, acreditando que o mundo era ruim. As crianças, elas olham o mundo de um outro ponto de vista, do ponto de vista da criança inocente. E a gente vai aprendendo, quando criança, algumas coisas e comprando os pontos de vista da sociedade, dos seres humanos, da nossa família, dos nossos pais e mães, né? E tudo isso vai criando mais dessa realidade. Entende? Estou aqui olhando as minhas anotações, né? E, por exemplo, você pode ter comprado ponto de vista com relação ao seu corpo, com relação ao seu corpo ter ou não uma doença, né? Ter aí, ser frágil, ser sensível. E isso vai criando mais disso na sua vida, tá? Imagina só, duas situações. Você está diante de uma montanha, né? Você chega, caminha um determinado ponto até que você chega numa montanha. E aí você pensa que para você chegar do outro lado, você precisa subir essa montanha.
E aí você olha desse ponto de vista de baixo da montanha, você começa a se questionar, né? Será que eu consigo? Nossa, vai dar muito trabalho, vai ser muito difícil. Melhor desistir, né? Vai ser exaustivo. Desse ponto de vista aqui embaixo, você está colocando muitas limitações. E será que você vai se permitir subir, né, essa montanha? O que esses pontos de vista vão criar? Talvez você desista, talvez você volte um passo atrás, não esteja disposto a encarar o desconforto que é subir uma montanha. Você pode se ralar, você pode cair, você pode, né, derrapar e acabar tendo que subir tudo de novo. Você vai suar, você vai ficar cansado. Isso é um desconforto. Do ponto de vista se você está aqui embaixo. Mas vamos imaginar um outro serzinho em cima lá no cume da montanha. E ele começa daquele ponto de vista, da vista que ele está olhando ali, ele começa a pensar, valeu muito o esforço de ter subido até aqui. Que imagem linda que eu tô vendo. Que lugar incrível. Como eu sou incrível de ter me permitido passar por esse desconforto e ter chegado aqui. Nesse ponto de vista lá de cima da montanha, é mais leve, né? É mais empoderado, sabe? Daquele ponto de vista lá de cima, o ser que subiu se sente corajoso, se sente potente, se sente capaz de fazer qualquer coisa na vida dele, porque ele está olhando de cima. Qual é o ponto de vista, qual é a forma que você está olhando para essa situação na sua vida? Essa situação que se repete. Você está olhando debaixo da montanha, não querendo encarar o desconforto que é sair daí, porque vai precisar e vai exigir de você uma ação, uma atitude, uma escolha. Ou você está olhando, né, para quem está lá em cima, para quem já está lá em cima. Qual é a sua forma de olhar para essa situação difícil na sua vida? É de quem está embaixo da montanha ou de quem já está lá em cima? Né? Com a energia de encarar o desconforto que exige de você, que é exigido de você para você sair desse lugar. Ou você fica ali acomodado, não querendo fazer as movimentações necessárias para sair desse ciclo de dor. Qual é o ponto de vista que você está comprando e está olhando para essa situação? Certo? A partir dessa consciência, você pode fazer as suas movimentações, né? Se você está olhando para essa situação que se repete na sua vida e você está sempre pensando que é difícil sair disso, que a vida já é isso, que você não consegue, que as pessoas são ruins e você é a vítima, que as pessoas não te ajudam, que você está sozinho, você está olhando pelo ponto de vista de quem está embaixo da montanha e não quer enfrentar os desafios e o desconforto de passar por tudo o que é preciso para ser resolvido, para estar lá em cima da montanha. Mas se você está embaixo e olha para essa situação com o olhar de que eu vou enfrentar, porque eu sei que quando eu subir vai ser lindo, vai ser magnífico, eu vou crescer, eu vou estar forte, eu vou estar mais empoderado, eu vou fazer o que é preciso, eu vou fazer o que se requer para eu subir essa montanha, porque você já está no ponto de vista de quem já está lá em cima, né? Quando você olha por esse outro lugar, não importa o desconforto que virá, não importa o que você vai precisar fazer, o que você vai precisar encarar, você está disposto a isso.
né? O nosso ponto de vista cria também a nossa permissão e a nossa disposição de enfrentar o que precisar enfrentar. Essa situação que você está vivendo de forma cíclica exige de você alguma coisa, né? Exige de você alguma movimentação, exige de você fazer alguma coisa diferente. Porque se você está repetindo a mesma coisa, é que você está escolhendo e fazendo as mesmas coisas, né? Você só está andando em círculos ali. Você ainda não escolheu olhar pelo ponto de vista de quem está lá em cima, né? E começa a modificar a sua realidade. Então, isso exige de você escolher diferente do que você está escolhendo, do que você está fazendo. Você já experimentou fazer alguma coisa diferente para ter um resultado diferente? Verdade, você quer ter um resultado diferente nessa situação? Ou você está olhando que vai ser muito exaustivo, muito difícil, é impossível, olhando pelo ponto de vista de quem está embaixo da montanha, se lamentando. Enquanto o que já subiu está ali, ó, potente, admirando a paisagem, descansando, se sentindo forte, se sentindo capaz de fazer qualquer coisa. Tá? Então, essa situação que você está vivendo, cíclica, exige algo de você. O que é? O que é que você precisa olhar? Como é que você pode olhar para isso de uma forma diferente para você sair dessa dor, sair desse sofrimento? Eu tô falando assim dessa mudança de olhar para as coisas, mas eu sei que não é fácil. Às vezes você precisa de um olhar externo, às vezes você precisa de uma ajuda de outra pessoa para te ajudar a olhar para isso de uma forma diferente. Porque você está tão envolvido nos seus medos, nas suas inseguranças, que você pode não estar com a visão total da situação, né? Vamos imaginar nessa situação da montanha. Você tá lá olhando para a montanha, você vê um negócio enorme e, sei lá, chega alguém e fala assim: ah, mas essa montanha é bem pequena, né? Outra situação, você bota o pé assim na água, no rio, você não quer dar o próximo passo porque você já conclui que o próximo passo você vai afundar, né? E chega uma outra pessoa e dá um passo e sai correndo e você começa a perceber, opa, então quer dizer que eu não afundo, então quer dizer que eu posso sair correndo aqui, que é raso, né? Às vezes os nossos olhos, eles criam uma imagem maior do que é, criam o problema, né, maior do que é, e um olhar externo, um olhar de uma outra pessoa te ajuda a ver a situação de uma forma diferente, a ver a situação de que não é tão difícil, não é tão complicado como você estava olhando antes. Então, realmente, às vezes a gente precisa de outra pessoa para nos mostrar outros pontos de vista daquela situação, né? E aí, você está disposto a passar pelo desconforto de enfrentar essa situação, sair dessa situação cíclica para ter o sucesso, para ter a resolução, para ter a vida mais leve, para ter mais consciência? Ou você vai preferir ficar aí repetindo os mesmos padrões, fazendo as mesmas coisas, né? Tá tudo bem, se você escolher continuar aí, tá tudo bem, é uma escolha. Mas uma hora, saiba que uma hora você vai cansar, uma hora vai ficar tão exaustivo, vai chegar num limite, né, que talvez o esforço para sair daí seja maior. Né? É como uma pessoa se debatendo numa areia movediça, né? Vai se debatendo e vai se afundando ainda mais. Não quer dizer que você não consiga sair dali, mas quer dizer que você vai precisar de mais esforço para sair dali, né?
E diante desse ciclo de dor que você pode estar vivendo, qual é o ponto de vista que você está comprando? E de quem você está comprando esse ponto de vista? Porque às vezes se você olha para a montanha e você já conclui, né, que vai ser difícil, que você não consegue, às vezes você está repetindo uma coisa que te disseram no passado, naquela criança. Ah, não sobe aí, que você não consegue, não faça isso, você não consegue, você vai se machucar. Você está comprando coisas que te disseram no passado, do seu pai, da sua mãe, da sociedade, do sistema. Ou será que esse ponto de vista é realmente seu? O que você realmente acredita? Se você fosse você, o que você faria? Se você fosse você e escolhesse fazer diferente, o que você escolheria? Então, de quem que você está comprando? Qual é a vozinha na sua cabeça que está te dizendo? Está colocando as limitações. De quem é essa verdade? De quem é essa voz? É sua mesmo? Tem certeza? Verdade? Isso é seu? Ou é da sua mãe? Ou é do seu pai? Ou é daquele amigo que parece mais querer que você não se desenvolva do que seu amigo? É da sociedade que fala que não pode, que é errado? De quem é a vozinha? Ela é realmente sua? E aí vem, para um lugar que a gente precisa estar em alerta, que são as conclusões. Quando a gente conclui alguma coisa, a gente está limitando as nossas possibilidades. Por exemplo, nessa situação da montanha, quando você conclui que não consegue, aquilo ali acabou. Não tem mais nenhuma possibilidade. É desistência. Você conclui que vai ser difícil e você não consegue. Ponto. Não vem mais nada dali. Então, as conclusões, elas limitam as nossas possibilidades. Elas vão criando barreiras. Vamos para uma outra situação para ficar mais fácil de compreender. Se você precisa ir de um determinado ponto da sua cidade para outro ponto da sua cidade e você conclui que só tem um caminho, só é aquele caminho que você aprendeu, que tinha que ser daquele jeito, e aí você vai todos os dias do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto A por esse caminho. E aí chega um determinado dia que as coisas ficam complicadas, o caminho está ali interditado, estão tendo obras nesse caminho. Se você concluiu que a única forma de chegar do ponto A para o ponto B, acabou, você não vai poder se movimentar. Mas se você sair da conclusão e abrir o leque de possibilidades, você vai ver que do ponto A ao ponto B tem um caminho X, Y, Z. Tem várias outras formas de chegar naquele ponto. Entende? A conclusão limitou as suas possibilidades. E pode ser que você encontre até um caminho mais rápido, ou um caminho mais bonito e agradável. Ou você pode ir todos os dias por um caminho diferente, olhando paisagens diferentes. As conclusões limitam as nossas possibilidades. Se você conclui, por exemplo, o caso de um cliente, um cliente amigo, ele concluiu que ele tinha uma doença muito grave, já concluiu, olhou todos os sintomas, percebeu tudo, pesquisou aí na internet, já concluiu qual era a doença, o que ele tinha, quantos anos de vida ele tinha, e essa conclusão limita até dele pesquisar ou dele buscar um especialista, dele olhar para a situação de outra forma, que os sintomas
que ele concluiu que era uma doença X, pode ser que seja outras coisas que ele não está olhando. A conclusão limitou o seu ponto de olhar, né, o seu foco. E as outras coisas? Vai que esses sintomas estão dizendo para ele que ele está com um problema X e ele já concluiu que era o Y, vai tratar o Y e não é. Né? As nossas conclusões limitam as nossas possibilidades. Então, o que você concluiu com relação a essa situação que você está vivendo, essa situação difícil que você está vivendo, que está limitando a possibilidade de você sair e resolver essa situação? O que foi que você concluiu de que é difícil, é impossível, você não consegue, que tem que ser assim, que só tem essa forma de ser, que está limitando de você olhar para outras formas e resolver a questão? O que é que você concluiu nessa dificuldade na sua vida que está te limitando de sair disso? Porque se você já concluiu que não tem jeito, que é difícil, que só tem uma forma de resolver, você está limitando as suas possibilidades de resolver isso. E às vezes de encontrar uma possibilidade mais fácil, mais simples de resolver isso. E aí é onde as mágicas acontecem. Você sair das conclusões, você começa a perceber as coisas fluindo. De repente chega alguém, te dá um insight, te dá um conselho e você consegue resolver. De repente chega alguém e te ajuda. Né? Então tudo que você concluiu na sua vida, cancela tudo isso porque está limitando de você olhar para outras possibilidades. Certo? E tudo que eu tô falando, você pode passar por um processo, né? Uma ferramenta terapêutica que pode te ajudar a ter mais facilidade de lidar com essas situações, de derreter ali os pontos de vista que você tá mantendo por muito tempo na sua vida, comprando dos outros e limitando as suas possibilidades. Né? E aí eu falo da ferramenta incrível que é as barras de Access. As barras de Access permitem que, se você correr essas barras, vai derretendo todas as conclusões, todos os pontos de vista, toda a forma que você foi aprendendo a funcionar, que não necessariamente é você. Isso tudo vai sendo derretido, né? De uma forma muito gostosa, de uma forma simples, de uma forma relaxante, né? E derretendo tudo isso, a sua mente, ela começa a perceber as possibilidades. Você começa a perceber que você está escolhendo na sua vida por você e não por alguém, alguma vozinha na sua cabeça, né? Te infernizando aqui, dizendo que você não pode ou dizendo que você tem que fazer. Sabe, essas vozinhas que querem controlar a nossa vida, que às vezes a gente nem tem consciência delas, mas elas estão aqui. Começa a derreter tudo isso, comece a cancelar tudo isso e você começa a olhar e escolher na sua vida a partir de você, a partir do que você faria, do que funciona para você, né? Um exemplo dessa forma, né, é um paciente que eu vi acontecendo, né? Se eu não tivesse ali presente, né, eu não tinha acreditado que aquilo ali aconteceria, né? Numa sessão de barras, uma pessoa que estava entrando em uma depressão profunda, numa tristeza, numas reclamações, né, extremamente isolado, em um atendimento de barras, correndo as barras dessa pessoa, em minutos, depois de correr as barras, a pessoa já estava totalmente diferente. Estava bem-humorada, estava alegre, estava olhando planos para fazer, de uma pessoa que estava triste, sem motivação,
entrando num estado depressivo, né? Olha a mágica acontecendo. Olha as possibilidades se abrindo, né? De uma pessoa, um outro exemplo, né? De uma pessoa que estava totalmente intoxicada de remédios, escolhendo a partir do outro, a partir de como o outro achava que ela deveria viver, em sessões de barras, permitindo que as barras fossem corridas, todos esses pontos de vista destruídos, derretidos. Ela começou a olhar para o corpo dela com mais amor, começou a escolher a partir dela, não mais pelo medo do julgamento do outro. Em poucas sessões, três sessões, a gente já vê as mudanças acontecendo. Porque são essas conclusões e limitações que a gente vai aprendendo durante a vida, né? E a gente fica ali bitolado, naquele foco, assim, sabe? Como um animal que só caminha por aquele caminho, né? No piloto automático. E quando a gente se permite fazer um processo com as barras, né? De correr as barras, isso como é que eu posso falar? Isso some, isso vai se esvaindo. E você começa a perceber que tem um mundo diferente aqui, que tem uma possibilidade ali. Né? Você começa a permitir com que as coisas aconteçam. Então é muito incrível olhar para essas pessoas que se permitem, né? Que estão aqui debaixo da montanha, que se permitem olhar pelo ponto de vista de cima, mas elas ainda estão embaixo. Mas elas sabem que se elas subirem a montanha, elas vão vivenciar algo incrível. E elas fazem o que se requer. E elas vão em busca de ferramentas. E uma delas, eu estou dizendo aqui, é as barras de Axis. Né? E vão em busca das ferramentas. E faz uma sessão de barras. E se permite correr as barras. E se permite olhar para essa caminhada do subir a montanha, do resolver um problema na vida, com coragem, disposto a ser consciente do que precisa ser feito. As transformações são incríveis, incríveis mesmo. Eu estou falando porque eu vi acontecer e eu vivo isso na minha pele. Né? Eu vejo acontecer comigo e eu vejo isso acontecer com as pessoas, né, que vêm fazer atendimento comigo. Certo? E outras pessoas, né? Não precisa ser só comigo não, outros profissionais também. Então, se você está disposto a viver, né, enfrentar esse desafio, olhar para essa situação cíclica na sua vida, como quem já está lá no cume da montanha, né, experienciando aquilo e disposto a fazer diferente para ter resultados diferentes, uma das dicas, uma das ferramentas que eu indico seriam as barras de Axis, né? Como eu indiquei na terça-feira, na primeira live, né? O Reiki para mudar a nossa energia, e isso abrindo os caminhos da nossa vida, abrindo os caminhos da nossa enxergar. Como eu indiquei o Theta Healing para mudar as crenças que estão ali limitando, mudar aí as dores, as mágoas que não permitem que a gente caminhe para frente e ficam puxando a gente para trás o tempo inteiro. E como eu indico sessões de barras de Axis, né? E quem começa a fazer, e quem começa a experienciar, e quem se dispõe, né, a experimentar isso, percebe as mudanças acontecendo. Né? Não é história para boi dormir, não é conto de fadas, é real. Vocês podem dar uma olhada aí nos meus depoimentos e pesquisar na internet, mas não acreditem em mim, não acreditem na internet, não acreditem no que estão dizendo. Experimentem, veja se faz efeito e se isso é contribuição na sua vida. É isso que eu indico, não acredita,
não conclui. Não conclui que é caro, não conclui que é barato, não conclui que é impossível, não conclui que é mentira, não conclui nada. A conclusão limita as possibilidades, tá? Se permita de experimentar e veja o que acontece. Experimenta e veja o que acontece, né? Experimenta subir uma montanha e veja o que acontece lá em cima. Como é que você fica em estado de graça, em estado de gratidão, em estado de eu sou foda, eu consegui. Experimenta, não acredite, né? Experimente, se permita vivenciar e veja o que acontece na sua vida. E aí depois você me conta. Eu estou à disposição a fazer esse movimento com você. Se você escolher, né, experimentar uma sessão de Reiki, uma sessão de Theta Healing, uma sessão de barras de Axis, eu estou à disposição de pegar na sua mão e a gente vai junto. E aí depois você me conta o que acontece, o que aconteceu na sua vida, como é que você estava antes e depois, certo? Eu falo isso porque eu tenho muita confiança e muita certeza dessas ferramentas, de que realmente são transformações na nossa vida. E ontem, por exemplo, tivemos um feedback na nossa live, né, de como o Theta Healing transformou a vida de uma das minhas clientes, né? Muitas vezes as pessoas elas têm essa vontade, né? Depois que experimentam e que vê as mudanças acontecendo, querem gritar para as pessoas: olha para isso aqui existe, isso aqui é ótimo, isso aqui mudou a minha vida. Mas cada um tem o seu momento, cada um tem aí a sua disposição de fazer ou não as suas escolhas, né? Então, essas foram as nossas lives dessa semana para ajudar a gente a sair desses lugares de dor, que não é só meditando, não é passe de mágica, requer um esforço, requer uma escolha, requer você sair do... Como é que é a palavra? Você sair ali do conforto, você ir para o desconforto. Vou fazer uma pergunta aqui. Vocês já perceberam alguma coisa mudar na vida, na sociedade, em você, a partir do conforto? Você estava confortável ali e as coisas mudaram na sua vida? Alguma coisa mudou assim? Alguma coisa mudou no planeta, na sociedade, a partir de conforto? Ou foram sempre crises, foram sempre doenças, ou foram sempre dores, ou foram sempre situações difíceis que fizeram você se movimentar, que fizeram o planeta, as nações, o mundo, a sociedade, o sistema se movimentar para mudar? Olha só, quanto desconforto não foi a pandemia. Quanto desconforto não foi, né? E quantas consciências, algumas pessoas, né, quem se permitiu olhar para isso, interiorizar, todo mundo dentro das suas casas, o quanto isso também não criou de mudança. Olhamos para o planeta de uma forma diferente, olhamos para a nossa saúde, para a saúde do próximo de uma forma diferente. Um desconforto tremendo criou uma mudança. Nada muda na nossa vida a partir do conforto. Então, essa situação difícil, cíclica, ela está pedindo para você sair disso, para você escolher talvez ir para o desconfortável, para mudar essa situação, né? E se você estiver disposto, é só falar aqui comigo, a gente faz aí algumas sessões, ou de Reiki, ou de Theta Healing, ou de barras de Axis, e faz com que esse movimento seja mais
leve, né? Mas direcionado. Direcionado quando tem outra pessoa te conduzindo. Não que você não seja capaz de fazer isso sozinho, só é bem mais difícil e exige muito de você fazer esse movimento sozinho. Mas se você tem alguém para te conduzir, tem aí um especialista, né? Alguém que trabalha com isso, alguém que estuda isso, né? No caso a gente pode te conduzir da melhor forma possível, tá? Então essa foi a nossa live de hoje, né? Então não conclua nada, se permita experimentar e diga aí o que acontece. Experimenta mudar os pontos de vista fazendo uma sessão de barras, de Access e depois me conta, tá? Então, uma ótima quinta-feira a todos. Peço que compartilhem, curtem, se fez sentido para você, se ajudou você de alguma forma, e estou sempre à disposição para tirar dúvidas e agendamentos de sessões, cursos, workshops, tá bem? Então, até a próxima.